irmãos, a paz do Senhor Jesus. Como é bom estarmos na presença do Rei, sentindo a sua gloriosa presença. Queridos, eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar convosco nesta noite. É sempre uma alegria para mim ter a oportunidade de estar aqui na sede. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor Hélio, pela confiança, os demais obreiros que compõem este ministério. Louvo a Deus pela vida de todo o coral, todos os componentes, a quem saúdo, na pessoa do irmão Sóstenes, maestro. Meus votos que este grupo permaneça sendo um poderoso instrumento nas mãos do Senhor. Amém, queridos? Vamos meditar na palavra de Deus. Eu peço permissão e licença ao pastor, também ao grupo, para me ausentar do tema escolhido. Vamos meditar na palavra do Senhor no Evangelho de João também, mas no capítulo de número 2. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 2. A partir do versículo de número 1. Todos encontraram, podem confirmar com um amém? Diz o Evangelho: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. E em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado ou ao mestre-sala da festa. E eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bem, o vinho inferior é servido. Mas tu guardaste o melhor vinho para o final. Quem diz amém? Queridos, este texto está localizado no Evangelho escrito por João de maneira exclusiva. Nós não encontramos essa narrativa nos outros 3 evangelhos. E é proposital que ela tenha sido registrada apenas por João. Quando nós lemos a história dos evangelhos, percebemos que o Evangelho de João, o último dos 4 a ser escrito, foi escrito em uma época onde um dos dogmas principais da nossa fé estava sob ferrenho ataque, que é o dogma da divindade de Jesus. E João escreve este evangelho tendo o objetivo de defender este pilar da fé cristã e demonstrar que Jesus possuía ou possui uma natureza singular. Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, tudo ao mesmo tempo. Portanto, nós lemos o evangelho escrito por João,
e percebemos que, por exemplo, Jesus é retratado no capítulo 1 como o Verbo eterno, que estava com Deus, que era Deus, e que tudo que foi feito dependeu dele para acontecer. Mas no mesmo Evangelho, este Verbo eterno, que tudo que existe depende dele, se fez carne, habitou no meio de nós, e João disse: nós vimos a sua glória como unigênito do Pai. No Evangelho de João, Jesus, como homem autêntico que era, senta-se no poço de Jacó e diz àquela mulher samaritana: mulher, tenho sede, me dá um pouco de água. Mas como Deus em sua plenitude, ao dizer a ela: quem pensas tu ser para me pedir água? Ele diz: eu tenho uma água que quem beber dela nunca mais terá sede. E nós percebemos que ao longo dos evangelhos, essas duas naturezas de Jesus estão em harmonia perfeita. E João nos revela que os milagres que Jesus operou tinham 3 finalidades basicamente. A primeira delas, Jesus operava milagres para revelar quem ele era, para revelar a sua identidade. Em João capítulo 20, João diz: Jesus operou em meio aos seus discípulos muitos sinais, que não foram escritos neste livro, mas os que foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Glória a Deus. Portanto, o primeiro objetivo dos milagres operados por Jesus era revelar a sua identidade. Segundo objetivo dos milagres operados por Jesus era enfrentar as mazelas deixadas pelo pecado. O próprio João, na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 8, disse: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E eu sempre aprendi que quem desfaz é mais poderoso do que quem fez. Portanto, se ele desfaz, ele tem autoridade sobre quem fez. Quem crê nisso diz amém. Jesus também opera milagres para manifestar que ele tem domínio sobre todas as coisas. Em Marcos capítulo 2, quando aquele paralítico desce na sua casa em Cafarnaum, Jesus, olhando para ele, vendo a fé dos seus amigos, disse: filho, tem bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. Os fariseus, os religiosos que estavam ali disseram: que homem este pensa que é? Perdoando pecados, só Deus tem esta autoridade. Jesus olhou para eles e disse: o que é mais fácil dizer a este homem? Perdoados estão os teus pecados, ou levanta, toma o teu leito e anda? Os fariseus ficaram numa encruzilhada, porque se eles dissessem: é mais fácil dizer perdoados estão os teus pecados, eles entrariam em contradição, porque acabaram de dizer que só Deus tinha este poder. Mas se dissessem: é mais fácil mandar ele se levantar, Jesus então diria: fiquem à vontade, podem fazer as honras, mas eles ficam calados. Jesus olha para eles e diz: para que vocês saibam que eu tenho autoridade na terra para perdoar pecados e para curar os enfermos, a ti te digo: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus, quando cura, manifesta domínio sobre as enfermidades. Jesus, quando liberta, manifesta domínio sobre os demônios. Jesus, quando acalma o mar, manifesta domínio sobre a criação. E quando ressuscita mortos, manifesta controle sobre a morte. Quem diz amém? Queridos, este texto que escolhi para meditar convosco nesta noite, ele é propício para entendermos exatamente esse diálogo entre a divindade e a humanidade de Jesus. Jesus, como homem comum, como diz o escritor aos Hebreus, igual a nós, recebe um convite
para ir a um casamento em um vilarejo chamado Caná, muito próximo, inclusive, de Nazaré, terra onde ele cresceu. Todos sabem que dentro da sociedade judaica o casamento era o evento social mais importante da vida de alguém. A festa ou as bodas, como eram conhecidas, duravam pelo menos 7 dias. E a depender do poder aquisitivo dos noivos, esse período poderia até dobrar, chegar a 14 dias de festa de casamento. A depender, novamente, das condições dos noivos. João nos relata que Maria, mãe de Jesus, chegou na festa primeiro do que ele. E isto nos revela que havia algum vínculo, alguma conexão entre aquele casal e a mãe de Jesus, e o próprio Jesus. Devido à proximidade entre Caná e Nazaré, podemos especular que talvez fossem amigos de infância de Jesus casando, amigos de juventude, amigos de adolescência. Jesus é convidado, seus 12 discípulos também são convidados, o que nos revela que estamos diante de uma festa de médio a grande porte. Quem me acompanha diz amém. Dentro de um casamento judaico, havia um elemento primordial, que sob nenhuma cogitação poderia faltar. Estamos falando do vinho. O vinho era a materialização, o símbolo da alegria dos noivos. E o que determinava a permanência dos convidados na festa não era a consideração que eles tinham pelos noivos, mas era a abundância de vinho. Traduzindo, enquanto tem vinho, tem gente. Acabou o vinho, vai todo mundo embora para casa. Portanto, faltar vinho durante um casamento judaico era uma catástrofe social terrivelmente constrangedora. Principalmente quando estamos tratando de uma cultura em que ser um bom anfitrião era um dever sagrado. Quando nós lemos, por exemplo, o livro do Gênesis, quando os 2 anjos foram até Sodoma para retirarem Ló antes que Deus destruísse a cidade, o texto bíblico diz que enquanto aqueles homens do lado de fora exigiam que Ló colocasse os anjos para fora para poderem vilipendiar a sua honra, Ló sai e oferece no lugar dos visitantes as suas 2 filhas. Para o nosso olhar ocidental, isto parece um absurdo, um completo contrassenso, mas para a cultura daqueles dias fazia todo sentido, porque o convidado estava debaixo da proteção do seu anfitrião e havia um dever sagrado de lhe proporcionar a melhor recepção possível. Acabou o vinho durante a festa. A Bíblia não detalha o motivo. Talvez um erro de cálculo, talvez uma falha de planejamento por parte dos noivos, mas não importa. O versículo 3 diz que o vinho acabou. Se esta informação se espalha e chega ao conhecimento dos convidados, era final de festa, era fim de festa. E não só isso, aqueles noivos teriam que conviver para sempre com o estigma por onde passassem, que eles eram os noivos da festa onde o vinho acabou no meio dela. E isto seria uma vergonha que eles nunca mais se livrariam dela. A primeira lição, queridos, que este texto nos revela é que Deus costuma nos testar. Grave isso. Deus costuma nos provar naquilo que nós achamos que estamos no controle. Deus, vou repetir, Deus costuma nos testar naquilo que nós pensamos que temos o domínio, que temos o controle. Os discípulos
pescadores experientes foram testados no mar, o ambiente onde eles se sentiam peritos, experts, especialistas, a ponto de correrem até Jesus e disserem: Senhor, se tu não agir, a gente vai morrer. Qual é a maior especialidade de dois noivos? A festa de casamento. Toda festa de casamento é objeto de um planejamento detalhado. Um casamento não é planejado da noite para o dia. Aquela lista de convidados certamente foi verificada, foi revista por meses, quiçá por anos. A relação entre a demanda e a oferta de vinho foi rigorosamente calculada. Talvez na véspera do casamento, aqueles noivos conversaram entre si e disseram: está tudo sob controle, vai sair conforme o planejado. E aquilo que nós consideramos que está debaixo do nosso controle, debaixo do nosso domínio, costuma ser o ladrão que rouba a nossa confiança de Deus. E muitas vezes, não raramente, Deus permite que as coisas saiam da nossa agenda, da nossa programação, do nosso controle, entre aspas, para que nós percebamos que nunca estivemos no controle de nada, que o controle sempre esteve na mão dele e ele não delega a ninguém. Quem pode dizer amém? A segunda lição que este texto nos revela é de que o vinho acaba quando Jesus já estava na festa. Se o vinho tivesse acabado antes de Jesus chegar, talvez algumas pessoas iriam dizer: o motivo foi esse. O vinho acabou porque vocês demoraram a convidar este homem. Como Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas o vinho acaba depois que Jesus chegou na festa. A presença de Jesus não impede a chegada da crise. A presença de Jesus não impede o surgimento do problema. Estar na direção de Deus, fazendo a sua vontade, não nos blinda de crises, não nos blinda da escassez, não nos blinda de tribulações. E aí talvez alguém que está ouvindo essa palavra está dentro de si perguntando: então, se convidar Jesus não impede o surgimento do problema, que diferença faz então se ele está presente ou não? Faz toda a diferença. Porque embora a presença de Jesus não elimine a possibilidade do problema, mas ela dá a certeza de que ele vai intervir em alguma hora. Eu vou repetir porque você não entendeu. A presença de Jesus não impede o problema, mas te dá certeza de que ele age, de que ele intervém. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que estão vivendo crises de fé, que estão indagando a Deus: eu fiz o que o Senhor mandou, eu fui para o lugar que o Senhor disse, eu estou fazendo o que o Senhor está mandando, e mesmo assim está tudo virando ao contrário na minha vida. E Jesus nesta noite te trouxe aqui para dizer: é assim mesmo. Estar na minha direção não te livra da crise, mas te dá a segurança de que eu irei intervir em algum momento para resolver este problema. Quem crer e recebe esta palavra, levante a tua mão e adora o nome do Senhor.
O vinho acaba quando Jesus está na festa. Mas a terceira lição que este texto nos revela é que faz toda a diferença que Jesus já tenha chegado no ambiente, antes do início do problema. Pelo mesmo motivo que para um doente é fundamental que o socorro chegue o quanto antes. Porque quando se trata de socorro, quanto mais rápido, melhor. Você já percebeu que há um padrão nos evangelhos? Sempre que Jesus era convidado depois do problema, quando ele chegava na casa, o problema estava pior do que no começo. Pense comigo. Quando Lázaro convidou a Jesus, já tinha um problema em andamento. A filha de Lázaro estava doente. E ele disse isso a Jesus. Jairo? De Jairo. Eu disse Lázaro, não foi? Porque eu estava com Lázaro na mente. A filha de Jairo. 12 anos. Minha filha está enferma. Já tinha um problema em curso, em andamento. Quando Jesus chegou na casa, a menina estava doente. Já estava morto. A morte é mais difícil de resolver do que uma doença? É. Lázaro, e agora está a razão da confusão na mente. Quando Marta e Maria o convidaram, Lázaro já estava doente. Já havia um problema em curso. Quando Jesus chegou, Lázaro não estava mais doente. Lázaro já estava enterrado. E aí você se pergunta, que diferença faz? Jesus não resolveu do mesmo jeito? Resolveu, porque para ele não existe problema grande, problema pequeno. Mas tem certos sofrimentos que podem ser evitados, a depender do momento em que você clama por ele. Jesus está falando aqui nesta noite, está te dizendo, não espera para me convidar quando a crise começar. Não espera para chamar a minha presença só quando o problema começar. Eu quero estar dentro da tua vida antes da crise, antes do problema, antes da escassez. No Salmo 46, o salmista diz que ele é socorro bem presente na hora da angústia. Mas antes de dizer que ele é socorro, ele diz que ele é refúgio e fortaleza. Deus só é socorro na vida de quem já está refugiado na presença dele. Levanta a tua mão e adora o nome de Jesus. Tem socorro na hora para quem habita no esconderijo do Altíssimo. Está tudo bem na tua casa, está tudo bem na tua família, mas diga, a presença dele eu não negocio. A presença dele é indispensável. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Adore a Jesus, ele está aqui nesta noite. Glória a Deus. Quando Maria soube em primeira mão a notícia bombástica que iria colocar fim na festa, ela vai até quem? Ela vai até quem? Maria não perde tempo com intermediários. Maria não perde tempo com soluções paliativas. Maria vai direto a quem pode resolver o problema. Não perca tempo com quem não tem solução. Não desabafe com quem não resolve. Aquela mulher sunamita nos dá uma poderosa lição deste princípio espiritual. O filho está morto dentro de casa, ela vai até Eliseu, porque o menino nasceu
através da vida de Eliseu. No caminho, quem vai ao encontro dela? Geazi. Pergunta: mulher, o profeta manda perguntar, vai tudo bem? Ela olha para ele e diz: não é ele que vai resolver, vai tudo bem. Quando Geazi sai da frente, que ela chega nos pés de Eliseu, ela desaba. Deus está dizendo nesta noite: desaba nos pés de quem resolve. Não perca tempo abrindo os teus segredos para quem não pode resolver o teu problema, mas na presença dele, te lança aos pés dele e diz: Senhor, tu tens a solução, tu tens como resolver. Glória a Deus. Tem coisas que só vale a pena confidenciar a Ele. Maria vai a Jesus. E a resposta que Jesus dá a Maria, para mim, não para ela, mas para mim foi um banho de água fria. Porque Jesus olha para ela e diz, aportuguesando o texto, quando ela diz, não tem vinho, e Jesus entendia o impacto que este evento trazia para a festa. Quando Maria diz, eles não têm vinho, ela está dizendo, a festa vai acabar. Os convidados vão começar a ir embora. O constrangimento vai ser generalizado. Jesus olha para ela e diz o quê? E o que eu tenho a ver com isso? Eu sou apenas um convidado. Eu sou apenas um convidado. A quarta lição que esse texto nos revela é que Jesus não trabalha sob pressão. Jesus não cede a chantagens. O meu desespero não acelera o agir de Deus. A tua ansiedade não força Deus a agir, por uma razão muito simples. Não existe relógio no céu. Deus está fora do tempo. Mas Jesus, a festa vai acabar, mas ele diz, a minha hora não chegou. Mas o mais interessante é que a resposta de Jesus não fez Maria perder a fé de que ele era capaz de resolver o problema. Maria tinha tudo para se acanhar no canto, procurar os noivos e dizer, olha, tentem preservar o mínimo de honra da festa, porque quem resolve disse que não vai fazer nada. Mas Maria fez isso. Versículo 5 diz que ela foi nos empregados da casa e disse, façam tudo o que ele mandar. Mas Jesus disse que ia fazer alguma coisa? Silêncio de Deus não significa que ele não está fazendo nada. O silêncio de Deus hoje não é um não para sempre. Aleluia. Maria pensou consigo, ele pode não fazer agora, mas em algum momento ele vai fazer. Então eu vou me preparar para a hora em que o milagre vai acontecer. Levanta tua mão para receber esta palavra da parte de Deus nesta noite. O tempo não manda no milagre, é o milagre quem manda no tempo. E nesta noite, Jesus te trouxe aqui para te dizer, a hora em que eu quiser fazer, eu faço. Adore o nome de Jesus. Adore o nome de Jesus. Tem gente que chegou aqui dizendo, Senhor, eu quero saber quando será. E a resposta de Deus para a tua vida é, descansa sabendo o que será. O quando, deixa comigo. É minha hora, é o meu tempo. E enquanto não chega, te prepara para administrar um milagre.
se prepare para administrar um milagre que está chegando. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Saia daqui. Eu estava ali sentado e esta palavra brotou dentro de mim. Saia daqui apalpando o seu milagre. Ana, quando foi ao templo, o ventre estava morto, vazio, tinha nada dentro. Mas ela disse: Senhor, se tu te lembrares de mim e a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Mas não tinha nada no ventre. Começa planejando coisas para um milagre que ainda não existe. Começa fazendo planos para um milagre que ainda não se concretizou, mas está a caminho, está vindo ao teu encontro. Maria, te prepara para o milagre. Não seja pego de surpresa pelo milagre. Deus está te avisando hoje. Está vindo. Prepare-se. Jesus olhou, porque Jesus procura as ferramentas para usar. Encontrou 6 potes, na tradução corrigida diz talhas, espécie de bacia. Cada uma cabia em torno de 100 litros. Se eram 6, 600 litros. Jesus chama os empregados da festa e diz: encham as talhas com água. Irmãos, a festa estava com problema de fornecimento de água. O problema era escassez de água? Não. O problema era falta de vinho. Eu imagino aqueles homens enchendo as talhas com água e dizendo: quanto tempo perdido. Que esforço desnecessário. Algum deles pode ter pensado: agora imagina a vergonha quando a gente chegar com as talhas na frente do mestre-sala, que é o homem que prova vinho, e quando ele for degustar, em vez de vinho ser água, aí vai ser o fundo do poço. Aí vai ser a pá de cal da honra dessa festa. E é aí que entra um requisito fundamental para todo milagre, chamado dependência. Dependência é a disposição de fazer aquilo que é necessário para se obter aquilo que se precisa. Mesmo quando aquilo que é exigido de nós não é lógico, não é confortável e não é cômodo de se atender. A grande contradição que muitas vezes nós somos vítimas dela é de que reconhecemos que dependemos de Deus, mas não estamos dispostos a fazer o que Deus manda para alcançarmos o que sabemos que só Ele tem para fazer. Aquele que declara que é dependente de Deus, ele automaticamente abre mão de interferir durante o processo. Dependente não opina, dependente não escolhe, dependente aceita e obedece. Dependente não impõe condições, dependente não escolhe os métodos, dependente diz: só o Senhor tem e o Senhor escolhe como o milagre acontece. Os métodos, as ferramentas são tuas. Encham as talhas com água. Eu
tive o cuidado de pesquisar um pouco sobre esse texto e descobri que quimicamente é possível acontecer o milagre de Jesus. A ciência explica este milagre. A água, ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, formando a sigla H2O. Para se transformar água em vinho, é preciso um processo químico extremamente complexo de fissão e fusão nuclear. O físico Dr. Adalto Lourenço, dorme no Senhor, grande defensor da palavra de Deus que o Senhor guardou esse ano. Ele, lendo esse texto, ele disse que para que esta água fosse transformada em vinho, 600 litros de água, seria preciso um reator atômico movido pela energia de cerca de 200 bilhões de estrelas, para produzir a energia necessária para quebrar as moléculas de água e criar as ligações químicas do vinho. Mas não tinha reator ali. Não tinha energia de 200 bilhões de estrelas. Mas tinha uma estrela, a estrela da manhã. Ele pensou e aconteceu. Jesus está trazendo o teu problema à tua memória agora. E está dizendo, imagina o que eu posso fazer com este teu problema. Tão diminuto, tão pequeno, tão insignificante. Se eu pensar, o teu problema desaparece. Se eu pensar, a tua situação vira pelo avesso. Se eu falar, tudo se faz novo. Adora o nome dele. Levaram as talhas para o mestre-sala, o homem que degustava o vinho da festa. Este era o momento áureo da cerimônia. Se o vinho é bom, a festa foi um sucesso. Se o vinho é reprovado, tudo de bom da festa era esquecido. A impressão que ficava era a opinião do mestre-sala. E o mestre-sala era um homem tão experiente que se ele bebesse um gole de vinho, ele era capaz de identificar a safra de onde aquele vinho tinha saído, de qual vinícola ele havia saído. Pessoas especialistas em vinho têm essa habilidade no paladar. Mas quando ele prova o vinho que Jesus faz, ele começa resgatando na memória todas as vinícolas que ele já havia visitado, todas as safras que ele já havia bebido. E o paladar dele tenta procurar uma referência, mas ele não encontra. Tem alguma coisa inédita naquele vinho. Tem algum componente inédito naquele vinho. E ele diz, chama o noivo aqui que eu quero conversar com ele. O texto diz que ele não sabia de onde vinha o vinho. Mas tem um parêntese. A mensagem está nos detalhes do texto. O texto diz que ele não sabia a origem do vinho, mas quem trouxe as talhas para ele lembrava de onde elas tinham vindo. Levanta a tua mão nesta noite. Vão degustar do teu milagre, mas só você conhece o processo para o milagre ficar pronto.
E Deus nesta noite está dizendo: o que eu faço? Eu deixo a minha marca, a minha assinatura, porque ninguém leva o crédito por algo que eu, Senhor, fiz, diz o Senhor nesta noite. Quando o noivo chegou, ele disse: amigo, em toda festa que eu vou, já vou terminar, primeiro serve o vinho bom, e depois que todo mundo já bebeu, já não consegue distinguir o que é bom e o que é ruim, colocam qualquer um. Mas aqui foi o contrário. O vinho melhor foi guardado para o final. Deus está falando para alguém nesta noite: eu já estou no final da tua história. Isto que tu estás vivendo agora não é o ponto final. Você disse a Deus: Deus vai terminar assim? Vai terminar assim mesmo, Deus? E nesta noite Ele te trouxe aqui e está te dizendo não. Porque eu estou no final da história. E eu sei os pensamentos que tenho acerca de ti, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal. Escuta agora, para te dar o final que você está esperando. A festa onde Jesus está não termina em vergonha. A festa onde Jesus está não termina em tragédia. E Ele é especialista em terminar bem o que começou mal. Tem histórias aqui nesta noite que começaram tão mal, mas Jesus está dizendo: eu já estou no final delas. E te trouxe aqui para te dizer: vai terminar tudo diferente. Quem crê nesta palavra, levanta a mão e adora o nome do Senhor. Tem alguém para Jesus nesta noite? Tem alguém que não é crente? Quem olha para a tua história diz: não vai sair nada destas vidas, não vai sair nada desta história. Mas Jesus nesta noite te trouxe aqui para te dizer: eu posso te dar um final diferente. Eu posso mudar a tua história. Está vindo ali a primeira vida para Jesus. Onde está a segunda vida para Jesus? Onde está a segunda alma para o Senhor? Ele é especialista em finais felizes. Tem mais alguém para Jesus? Onde está a segunda vida para Jesus? Você que está afastado dos caminhos do Senhor, venha. Tua história não vai terminar em vergonha. Tua história não vai terminar em tragédia. Tua história não vai terminar em decepção. Jesus está sendo convidado hoje para a tua vida. E Ele é convidado para trazer mudança. Tem mais alguém para Jesus? Se tiver, venha. Nós iremos orar pela tua vida.